Olá pessoal, tudo bom? Então nós vamos continuar aqui a sequência do nosso curso extensivo para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e vamos trabalhar com a nossa aula 2. A nossa aula 2 é sobre, propriamente, a ideia de Constituição. Então vocês já estudaram um pouquinho do histórico, de como surgiu o constitucionalismo e depois as transformações no constitucionalismo que geraram o fenômeno do neoconstitucionalismo, que foi estudada na nossa aula 1, e agora na aula 2 a gente vai analisar propriamente a ideia de Constituição e dos conceitos que foram criados para a Constituição. Quando eu falo em Constituição, você deve pensar sempre na constituição de um Estado. O que é que constitui propriamente um Estado? Quando você pensa em um Estado, né, você já começa a imaginar assim, como que esse Estado se organiza? Tem eleições de tanto em tanto tempo? Quem é que governa esse Estado? É um presidente? É um rei? É um parlamento? Como é que se organizam os poderes nesse Estado? Tem poder executivo? Tem poder judiciário? Tem poder legislativo? Tem mais algum poder ou não tem? Como é que as pessoas vivem dentro desse Estado? Quais são os direitos que são assegurados para elas, os principais direitos? Então, quando a gente pensa em Constituição, é nisso mesmo que você tem que pensar. No que é que constitui aquele determinado Estado, né, em que as pessoas residem e exercem a sua vida. Então, quando você pensa, né, numa Constituição, é exatamente disso, diretamente disso que nós estamos falando. E a Constituição, vocês sabem, né, esse termo, essa ideia de constitucionalismo, foi cunhada há mais ou menos 200 e tantos anos. E vários autores pararam para refletir, pensar a respeito do que é a Constituição. Se essa Constituição ela tem que ser um documento escrito, se essa Constituição ela pode ser só um conjunto de elementos, de regras que as pessoas realizam, que as pessoas vivenciam, se essa Constituição ela tem que ser criada por um órgão específico ou não. Então, nós vamos analisar os principais conceitos que foram definidos, que foram criados para o estudo do que seria a Constituição, tá certo? Quando vocês estudam isso na graduação, normalmente isso vem pela forma de decoreba, assim, Constituição, conceito sociológico de Constituição, conceito jurídico de Constituição, conceito político de Constituição, e você lá, decorando, né, aquilo. Eu vou tentar fazer de uma maneira diferente. Eu vou selecionar esses autores, tá certo? Que são os autores que criaram esses conceitos mais importantes de Constituição. Eu vou falar um pouquinho sobre esses autores e aí eu vou tentar linkar, vou tentar explicar para você por que é que esses autores, em relação à sua própria história de vida, criaram aqueles conceitos de Constituição. Eu acho que fica muito mais fácil para você entender, para você recordar os conceitos, se você conhece os autores, tá certo? Eu vou apresentar os conceitos principais que já caíram em exame de ordem, tem mais probabilidade de cair, não significa que sejam os únicos, tá certo? Tem muito conceito de Constituição, muito doutrinador constitucionalista por aí, criando novos conceitos de Constituição. Mas esses que eu vou apresentar, eu acredito que são suficientes para deixar você seguro para fazer a prova do exame da OAB, tá? Então vamos lá. O primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é o conceito sociológico de Constituição. Esse conceito que foi cunhado, que foi escrito, que foi pensado por um doutrinador chamado Fernand Lassalle. Então eu vou começar explicando quem era o Fernand Lassalle, como eu falei para vocês que eu faria. Bom, o Fernand Lassalle, até acompanha ali no nosso slide, ele era um pensador marxista, tá certo? Ele era um pensador marxista. Se você lembrar, puxar um pouquinho como é que pensam os pensadores marxistas, eles vão indicar que o Estado, a estrutura do Estado, a legislação, tudo isso são mecanismos, né, de opressão e de alienação social. Então, quando o Lassalle vai escrever o conceito dele de Constituição, com certeza ele vai puxar essa ideia para o conceito de Constituição que ele vai criar. Então, quando Lassalle olha a Constituição escrita, aquele documento escrito Constituição em cima, que dá limitações ao poder do Estado e define direitos fundamentais, o Lassalle vai dizer assim, será que é isso que realmente é a Constituição? E o Lassalle vai fazer uma crítica, ele vai dizer, olha, esse documento, ele não serve para nada. Esse documento, ele é uma simples
folha de papel. Se esse documento, em que chama Constituição e tem direitos fundamentais e tem limitação do Estado, não se aplicar na prática, não se realizar no dia a dia das pessoas, ele não serve para nada, ele é uma simples folha de papel. E aí você pergunta, bom, então, La Salle, se a Constituição não é esse documento, se esse documento é só uma folha de papel, o que é a Constituição, La Salle? E ele vai dizer, a Constituição é a soma dos fatores reais de poder, o que realmente acontece na prática, o que realmente acontece no dia a dia, o que realmente acontece no cotidiano das pessoas. Essas relações de poder entre o empregador e o empregado, o político e o subordinado, né, e o cidadão, entre o homem e a mulher, então essas relações entre as pessoas, isso é a verdadeira constituição de um Estado para o La Salle. Por isso esse conceito é sociológico, gente. Por isso ele é um conceito que analisa o social. Então, quando você pensar em conceito sociológico, você vai pensar que o La Salle achava que a Constituição era a soma dos fatores reais de poder, ou seja, o que acontece na prática. E que aquele documento escrito, que está escrito Constituição, e tem lá Organização do Estado e Direitos Fundamentais, aquilo é uma mera folha de papel, tá certo? Então percebam como tem uma relação clara entre aquele autor, a maneira como ele pensava e o conceito de Constituição que ele criou. Tudo bem em relação ao Fernando La Salle? Sim. Então nós vamos passar para o nosso próximo conceito, que é o conceito político de Constituição. Esse conceito foi cunhado, escrito, feito por um autor chamado Carl Schmitt. Quem era Carl Schmitt na fila do pão, galera? Carl Schmitt era um autor do Estado alemão, tá certo? Acompanhem ali no slide, bem no início, na ascensão do Estado nazista. Então, o Carl Schmitt, ele estava nesse momento em que os Estados totalitários se fortaleciam muito. Ele pensava, ele estava escrevendo de dentro de um Estado que estava vivendo esse momento. E aí, para ele, né, a ideia de uma visão autoritária era uma ideia muito importante. Então ele estava muito apegado a essa ideia da importância da política e da importância da autoridade para que um Estado realmente se realizasse, para que efetivamente acontecesse ali a organização social. Era muito importante essa noção da autoridade. E aí que o Carl Schmitt vai fazer um conceito que nós chamamos de conceito político de Constituição, em que ele vai dizer que a Constituição, ela é a decisão política fundamental de uma determinada comunidade, a decisão política fundamental que estrutura um determinado Estado. Tá, professora, e o que isso quer dizer na prática, decisão política fundamental? Quer dizer, aqueles assuntos que tratarem de questões políticas fundamentais, voto, organização do Estado, separação de poderes, produção de legislação, isso efetivamente é Constituição. Né? Isso realmente é o que o Carl Schmitt pensa que é a Constituição. Agora, outros assuntos, ainda que estejam dentro da Constituição, se não se relacionarem com essas decisões políticas fundamentais, eles não serão considerados Constituição. Então, quando vocês pensarem no Carl Schmitt, lembrem da ideia, vocês vão aprender isso mais lá para frente, mas de normas constitucionais formais e normas constitucionais materiais, ou seja, normas constitucionais que estão no documento constitucional, estão escritas dentro da Constituição, e normas constitucionais que, além de estarem escritas dentro desse documento, elas também têm uma essência de Constituição, têm uma materialidade de Constituição. Que normas são essas? As normas que propriamente tratam das escolhas políticas fundamentais. Então, quando você pensar no conceito político de Constituição, você vai identificar, você vai lembrar que esse conceito político trabalha com essas decisões políticas fundamentais. E quem que poderia ter escrito esse conceito? Só o Carl Schmitt. Só o Carl Schmitt, que era o cara que estava lá na ascensão de um regime totalitário, pensando o direito de dentro da ascensão do regime nazista, né? Todo, vamos dizer assim, absorvido por aquela lógica da autoridade, da importância política. Beleza?
Então falamos do sociológico do La Salle, falamos do político do Carl Schmitt e vamos falar agora do jurídico. E se é do jurídico, é de um autor, né? Pensem logo, quando a gente fala em direito, quando a gente fala em plano jurídico, a gente pensa automaticamente em quê? A gente pensa no Kelsen, né? O Kelsen é o autor mais famoso, o popstar do direito, né? O Kelsen. O Kelsen pensou sobre muita coisa, o Kelsen escreveu sobre muita coisa e também escreveu, obviamente, um conceito de constituição. Mas vamos lembrar como é que o Kelsen pensava. Acompanha comigo aqui no slide, né? O Kelsen foi o autor que pensou o direito em sua estrutura formal. O Kelsen estava preocupado, portanto, com a formalidade. Ele estava preocupado não com a materialidade, não com o conteúdo, não com a essência. Ele estava mais preocupado com a forma. E aí, para o Kelsen, ele tinha aquele interesse de que o direito fosse muito seguro. E o que era seguro? Seguro era o que estava nos textos. Então, para o Kelsen, ele não queria pensar a Constituição com padrões de ética, com padrões de moral, com padrões de justiça, não. Ele queria limpar o direito de tudo isso. Ele queria que o direito fosse apenas aquilo que estava na legislação. Isso era mais seguro. Então, o conceito constitucional do Kelsen é um conceito de Constituição que elimina tudo isso, política, moral, ética, realidade, justiça. Ele não está preocupado com nada disso. Para o Kelsen, a Constituição é o quê? Para o Kelsen, a Constituição é uma norma, né? Uma lei que ocupa o topo do ordenamento jurídico. É isso que é a Constituição. Nossa, mas e se essa norma não for justa? E se essa norma não for ética? E se essa norma não for... Não. Essa discussão sobre justiça e ética não é uma discussão jurídica. Do ponto de vista jurídico, a Constituição é aquela norma que ocupa o topo do ordenamento jurídico. Se o sistema jurídico é um triângulo, lembra lá a pirâmide do Kelsen e tal, a norma mais importante, a que está no topo, é a Constituição. É isso que é a Constituição. Nossa, mas mesmo que a gente tenha dentro desse documento escrito algumas coisas que não têm essência de Constituição, que não se referem à organização do Estado e nem a direitos fundamentais, mesmo assim, tudo que tiver nessa lei, que está no topo do ordenamento jurídico, é Constituição. Nossa, professora, mas e se eu tiver coisas que dizem respeito à organização do Estado e aos direitos fundamentais fora desse documento? Não é Constituição? Kelsen, né? O que o Kelsen diria? Não é Constituição. Porque o que é Constituição para o Kelsen? É o que está dentro daquele texto que ocupa o topo do ordenamento jurídico. Claro, meus amores, o Kelsen é aquele autor que pensa uma teoria pura do direito, que pensa uma teoria positivista do direito, que quer o direito, né, seguro do ponto de vista da sua validade, analisando como um conjunto de leis, como um conjunto de normas, tá certo? E aí, para ele não quer misturar a Constituição com outras coisas, né? Religião, ética, tal. Ele quer manter a Constituição como uma lei, como uma norma. Do ponto de vista dele, portanto, a Constituição é a norma que ocupa o topo do ordenamento jurídico e nada mais. Beleza? E vamos então para o nosso último conceito de Constituição relevante aqui, que sempre cai em exame de prova de ordem, que pode cair, que tem mais chance de cair, que é o conceito do Hesse. Quem é o Hesse, né? É o Konrad Hesse, é um outro autor alemão, só que esse autor alemão ele já escreve na segunda metade do século XX, tá certo? Então, quando eu falo na segunda metade do século XX, já puxa aí na sua cabeça que eu tô falando no neoconstitucionalismo. É um cara que ele já tá vivenciando as transformações do constitucionalismo. E aí o Hesse, ele já consegue perceber que é necessário pensar a Constituição a partir daquela ideia de aproximação entre direito e moral, a partir daquela ideia de direitos prestacionais, não mais direitos só de liberdade, né? Então, o Hesse, ele já vai construir um conceito mais, vamos dizer assim, estilizado, mais contemporâneo de Constituição. E o que é a Constituição para o Hesse, então? Ele vai analisar os conceitos anteriormente criados, né, principalmente pelo La Salle e pelo Kelsen, e ele vai fazer como que uma interseção entre esses dois conceitos. Ele vai dar uma aliada ali entre esses dois
conceitos. E ele vai falar o quê? Ele vai falar o conceito... Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal, que eu já tô me engasgando. Valeu. Ai, como é bom. O conceito do Hess é o seguinte: a Constituição, além de uma norma que está no topo do ordenamento jurídico, ela é uma norma que está no topo do ordenamento jurídico, ela é também uma vontade que a população tem, que a comunidade tem, que a sociedade tem, de fazer esta norma se tornar efetiva. Então percebam como ele alia o conceito um pouco do Kelsen com o conceito do Lassalle. Ele vai dizer, sim, a Constituição, ela é um documento escrito que está no topo do ordenamento jurídico. Ela é uma norma jurídica. Beleza. Então ele concorda com o Kelsen. Ele vai dizer, mas não é só isso. Não é só um documento escrito que está no topo do ordenamento jurídico. Ela é também a vontade que a população, que a sociedade tem de fazer com que aquilo que está escrito se torne realidade. E aí que ele imbrica, né, que ele dá uma torcida ali junto com o conceito do Lassalle, que lembram que o Lassalle falava, não, o conceito de Constituição são os fatores reais de poder, é o que acontece na prática social. Então Hess vai dizer, sim, também é um pouco isso, é essa prática social voltada a fazer com que aquela Constituição escrita aconteça. Certo, pessoal? Então percebam aqui como tudo tem relação nesses 4 conceitos principais que nós trabalhamos. Nós falamos de um conceito sociológico do Lassalle, Constituição é a soma dos fatores reais de poder, Constituição escrita é só mera folha de papel. Falamos do conceito político do Carl Schmitt, a Constituição são as decisões políticas fundamentais de uma comunidade, né? Então, nem tudo que está no texto constitucional é Constituição, só aquilo que realmente tem relação com a organização estatal, com essas decisões políticas fundamentais. Falamos no conceito jurídico do Kelsen, né, que é aquele autor positivista que pensava a Constituição é aquele documento escrito que está no topo do ordenamento jurídico e nada mais, não importa a realidade. Se você quiser saber o que é a Constituição, você consulta aquele documento e pronto. E falamos do Hess, que é aquele autor que alia o conceito jurídico do Kelsen com o conceito do Lassalle para dizer Constituição é aquele documento que está no topo do ordenamento jurídico, mas é também a vontade que a comunidade tem de fazer com que aquele documento político, aquele documento que está no topo do ordenamento jurídico, se torne realidade. Nossa, professora, cobram isso no exame da OAB? Você jura? Juro, cobram isso no exame da OAB. E cobram isso como, professora? Vou te dizer. Cobram assim, ó, normalmente pegam a questão e começam a relacionar os vários conceitos para fazer pegadinhas para você cair. Então, por exemplo, assim, eles dizem, numa alternativa, conceito sociológico da Constituição é o conceito criado por Kelsen. Pé! Você vai dizer, não. O sociológico é o conceito criado por Lassalle. Ou eles dizem assim, o conceito sociológico criado por Lassalle indica que a Constituição as decisões políticas fundamentais. Aí você vai dizer, bem, tá errado. Quem diz que a Constituição são as decisões políticas fundamentais é o conceito político do Carl Schmitt. Então é assim que eles fazem para cobrar conceito de Constituição na prova da OAB, certo? Eles vão misturando os conceitos, eles vão misturando os autores, e aí você precisa lembrar bem. Mas eu acho que você conhecendo os autores, a história desses autores, fica bem mais fácil, tá? Professora, tem algum outro conceito que você acha que é importante, que a gente lembre, que a gente conheça? Tem, tá certo? Eu vou me referir a mais 2, que eu nem coloquei no slide, mas que eventualmente, assim, raramente eles aparecem, mas para não dizer que não falei das flores, para você, né, não cair lá a questão no exame da OAB e você falar, poxa, professora, não falou disso, eu vou comentar com você. Tem um conceito bem famoso do direito constitucional também, que é a ideia de constituição dirigente, tá certo? É um conceito criado por um autor português, que é o Canotilho. A ideia da Constituição dirigente é a Constituição que, além de organizar o poder do Estado, além de limitar o poder do Estado, ela tem um programa para o futuro.
ela tem um plano para o futuro. E aí ela direciona, vamos dizer assim, o governo, né, para que o governo cumpra esse programa, cumpra esse direcionamento. Por exemplo, alguns autores diriam que a Constituição Federal de 88 é uma Constituição dirigente. Por quê? Porque ela, além de limitar o poder do Estado e organizar como o poder do Estado deve ser exercido, ela traça alguns planos para o futuro. Por exemplo, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, etc. E ela molda o comportamento dos agentes políticos, do governo, etc., para que isso efetivamente aconteça. Molda como, professora? Ela molda determinando que se aplique, né, valores que o Estado arrecada através dos tributos na realização dessa erradicação da pobreza. Ela possibilita, né, na estrutura da organização da federação, que se tente reduzir as desigualdades regionais. Ela incentiva determinados tipos de iniciativa que são tidas na ordem econômica. Então, a Constituição, ela, além de limitar o poder, organizar o poder, ela ainda meio que comanda, planeja, direciona para onde, né, o poder deve ir, como o poder deve se portar para cumprir esse projeto constitucional. Isso seria uma Constituição dirigente, que dirige, né, o Estado. Além desse conceito de Constituição dirigente do Canutilho, que pode ser que apareça, nós temos um outro conceito que aparece bastante agora nos livros e tal, até esses livros de resumo, esquematizados para exame de OAB, sempre tem trabalhado esse conceito, então eu também vou comentar com vocês, que é o conceito do professor Marcelo Neves, que é a ideia de constituição simbólica. Esse conceito ele trabalha principalmente com a ideia de que nós temos um descompasso entre o que está previsto no texto constitucional e a realidade, certo? Isso é óbvio. Você pega a sua Constituição, abre sua Constituição, tá lá escrito, o salário mínimo deve assegurar ao trabalhador lazer, moradia, saúde, educação, alimentação, etc, etc. Quando você vai olhar na prática, um salário mínimo não é capaz de fazer isso por uma família, e isso é óbvio. Ou quando você olha a sua Constituição, a Constituição diz, deve haver uma cooperação no plano internacional, etc. E quando a gente vai olhar na prática, você percebe que, por exemplo, nós temos fenômenos de migração e imigração super complicados de resolver, que é a crise de refugiados, enfim. E aí você pensa, nossa, mas essa Constituição, então, ela é um fake, ela é uma mentira. O que eu vejo na Constituição não é o que eu vejo acontecendo na prática. Então, o Marcelo Neves, quando ele estuda essa ideia de Constituição simbólica, ele dá uma repaginada nessa forma de pensar, dizendo, não, é o contrário. Quando você tem essa Constituição que indica todas essas possibilidades, né, que almeja toda essa melhoria, ela é um símbolo do que essa sociedade quer alcançar. E ela é muito importante que a Constituição, ela efetivamente não represente a realidade, mas ela não represente o ser, mas represente o dever ser, não represente a realidade, mas o que a gente quer para essa realidade, porque aí nós olhamos essa Constituição como um foco de aonde nós queremos chegar e nós utilizamos essa Constituição como um padrão. Então, a partir do momento, mesmo que essa Constituição ela não se adeque e não seja um espelho da realidade, ela é pra gente como que uma luz que nos guia para onde nós queremos ir. Ela é um símbolo do que nós queremos. E nós podemos, inclusive, utilizar essa Constituição na prática para buscar esses resultados, né? Nós podemos discutir, uma lei que não visa se adequar ao que a Constituição quer para o futuro é uma lei inconstitucional. Um plano de governo, um plano de políticas públicas que não visa se adequar ao que a Constituição determina, ele é um plano inconstitucional, e nós podemos conseguir a declaração da inconstitucionalidade desse plano, dessa lei, inclusive através da utilização do Poder Judiciário. Então, assim, quando você pensar em Constituição simbólica, pense nesse autor, que é o professor Marcelo Neves,
e pense nessa ideia de que é importante nós termos a Constituição como um símbolo do que nós queremos e como um padrão, né, que estabiliza como nós devemos buscar esse futuro, tá certo? É importante, inclusive para a população, se guiar para esse futuro. Talvez se a gente tivesse uma Constituição que espelhasse realmente o que nós somos, nós não saíssemos do lugar, porque não teríamos esse norte, não teríamos essa proposta de futuro, tá certo? Então, sobre conceito de Constituição, era isso que eu queria que vocês soubessem: o conceito sociológico do La Salle, o conceito político do Carl Schmitt, o conceito jurídico do Kelsen, o conceito normativo do Conrad Hess, e o conceito de Constituição dirigente do Canotilho, e o conceito de Constituição simbólica do professor Marcelo Neves. Recomendo, portanto, ok, que vocês estudem isso, se aprofundem nisso, analisem isso. Não que vocês decorem, mas que vocês entendam mesmo esses conceitos, porque são conceitos bastante cobrados na prova da OAB, tá certo? Então, nós continuamos falando sobre Constituição na nossa próxima aula, que será a nossa aula 3, tá certo? Aí nós vamos falar sobre a estrutura propriamente das constituições. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Que vocês continuem acompanhando o curso. Acompanhem o meu curso de Direito Constitucional extensivo aqui para a prova da OAB, que vocês estão assistindo, mas também deem uma olhada nos outros cursos, tá certo? Porque a Cultive está com todas as disciplinas que são cobradas no exame da OAB, nesse curso extensivo, e eu aguardo vocês na próxima aula, tá certo? Muito obrigada aí por quem aguentou firme até aqui. Obrigadão!